Essa apresentação é mais para tirar algumas dúvidas iniciais quanto ao curso, como funciona, qual o conteúdo. Essas webconferências vão ser esporádicas, não fazem parte do curso propriamente dito. O material vai ser todo lá no site moodle.cursoscatólicos.com.br. Vai ter alguns vídeos linkados também e esporadicamente a gente vai marcar alguma webconferência como essa, na medida do que for necessário, mas geralmente é possível fazer tudo lá pelo site, em forma de textos, fóruns. Vou colocar bastante link de documentos, de outros textos. Então não é necessário ter sempre aula ao vivo, assim, até porque essa não é uma aula, vai ser só uma apresentação. O conteúdo do curso está lá disponível na parte introdutória. Está numerado lá no curso número 1, Introdução ao curso, Metodologia e Discussão do Programa. A iniciação teológica que a gente propõe é passar por todos os tópicos da teologia sistemática e uma introdução à teologia bíblica de forma introdutória mesmo. A gente vai indicar todo o conteúdo, mas a gente vai passar rapidamente por ele, porque é um curso de 6 meses, apesar de ser um bom tempo, não dá para ver tudo de todos os tratados. A gente vai ver o que for possível e indicar algumas leituras, documentos e outros materiais para quem pudesse aprofundar. Mas todas as questões vão ser pontuadas na medida do possível também. A teologia, a gente pode dividir ela em duas grandes áreas, que seria a teologia sistemática e a teologia bíblica. A teologia sistemática, também dita dogmática, é que se ocupa dos dogmas. E os tratados são aqueles do Cristo, da Trindade, do ser humano enquanto criado por Deus, dos sacramentos, da igreja. Essa é a parte dogmática ou sistemática da teologia. Teologia bíblica é quase que uma ciência à parte, porque envolve interpretação de texto, línguas, contexto histórico. Então, essa parte da teologia bíblica a gente não vai poder se aprofundar muito nesse curso. Mas, como dito aí no slide número 2, a divisão da teologia em diversas disciplinas, por motivos históricos e pedagógicos, não deve fazer esquecer que a teologia é una. Então, mesmo que não possamos passar a teologia bíblica profundamente, a teologia bíblica está em todos os tratados. E também a teologia sistemática vão perpassar uns pelos outros os tratados. Por exemplo, na teologia fundamental, que vai ser o primeiro tópico nosso, trata dos fundamentos da fé. Que são os fundamentos? A fé é revelada. Por que crer? É razoável crer? Existe razão na fé? É dar os motivos da nossa fé. Isso se chama fundamental, dos fundamentos. Depois virão os tratados da Trindade, sobre Cristo, a Cristologia, a Eclesiologia, sobre a Igreja, sobre os sacramentos, sobre a criação, o ser humano. Toda a criação a gente agrupou num tópico chamado Antropologia Teológica, porque toda a criação foi feita por Deus em vista do homem. Vamos ver isso na parte da Antropologia Teológica. Na teologia tem essas duas grandes áreas, sistemática e bíblica, e tem os tratados complementares também. Por exemplo, a moral, ela não é um dogma, a moral. Por isso não tem um tratado dentro da teologia sistemática chamado moral, mas é uma disciplina complementar, porque toda a dogmática, toda a teologia bíblica, a gente pode extrair dela uma teologia moral. Liturgia, por exemplo, também a gente vai ver na parte de sacramentos, mas é todo um tratado diferenciado sobre liturgia, que é um tratado complementar. As Sagradas Escrituras, já falei, é quase que uma ciência à parte, mas a gente vai ver bastante coisa da Sagrada Escritura, até porque ela é uma das fontes da teologia. A teologia, a iniciação teológica que a gente propõe, da teologia católica, que é baseada, a gente vai ver isso na teologia fundamental, ela é baseada nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. São esses 3 pilares que formam a teologia católica. Como está sendo realizado o curso, aquele ambiente Moodle, lá vai ter
os textos, os links, as atividades. Vão ter atividades de questionários, de marcar online. Vão ter os fóruns que vocês podem participar interagindo uns com os outros, colocando perguntas ou respondendo. Atividades de escrita mesmo, esse vai ser menos, mais de fóruns mesmo, a participação e a avaliação dos participantes. Aqui no slide número 4 que eu estou, a gente começa a ver um dos pilares da teologia, que é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, a gente vai ver na teologia fundamental isso, ela é uma das bases da teologia, uma das fontes da teologia, mas para o católico ela é secundária. Espero que não esteja escandalizando alguém. Mas a Sagrada Escritura é secundária para o católico. Por quê? Porque ela é posterior à tradição. O que é a tradição? Tradição é a fé que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os apóstolos e os apóstolos para os seus sucessores e aí por diante. Essa tradição, ela é sobretudo oral. Jesus não escreveu nada. Os apóstolos, alguns escreveram. Então, muito do ensinamento de Deus para nós mesmos, porque Jesus é Deus e Ele é a grande revelação de Deus, a grande parte do seu ensinamento é oral. Depois é que ele foi escrito. Para se ter uma ideia, o primeiro livro da Bíblia foi escrito por volta do ano 50, ou seja, se Jesus morreu na década de 30, para 50, 20 anos. Mais de 20 anos para o primeiro escrito da nossa Bíblia atual. E como se formou a Bíblia? Ela só se formou 3 séculos depois, no 4º século. Então, por isso que a Sagrada Escritura, eu disse que ela é secundária como fonte da teologia. Mas, como diz na Dei Verbum, que é a Constituição do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, elas estão par a par. Nenhuma dispensa a outra. A Sagrada Escritura é como se fosse a compilação da tradição. A todo cristão não deve faltar a tradição, a palavra e o magistério, porque a tradição ela é primeira. Depois vem a escrita, a Sagrada Escritura, que é uma compilação da tradição. E o magistério é a única instância que pode interpretar autenticamente tanto a Sagrada Escritura quanto a Sagrada Tradição. Por que só ela pode interpretar? Ora, pelo princípio protestante, por exemplo, de qualquer um inspirado pelo Espírito Santo pode pegar a Bíblia e interpretar, é absolutamente falso isso. Não precisa pensar muito. Pega a Bíblia e interpreta como? Não, você não tem autoridade para isso. A autoridade foi dada a quem? Foi dada aos apóstolos. E os apóstolos são a tradição da igreja. Porque os apóstolos são as testemunhas de Cristo. Os únicos que conviveram, receberam dele, da própria boca do Senhor, o ensinamento. E eles tiveram a autoridade de repassar essa tradição. A tradição fundada nos apóstolos, que é a igreja, ela é a única instância capaz de interpretar autenticamente, tanto a tradição quanto as escrituras. É o magistério. O que é o magistério? O magistério é a igreja enquanto, digamos, pessoa com jurisdição para interpretar e para ensinar. Magistério vem de mestre, né? De ensinar. Então, a igreja fundada nos apóstolos é a única autorizada pelo próprio Senhor a ensinar. Aí no slide, a letra C é interessante. A Bíblia pode e deve considerar-se como a alma da teologia. Mas o cristianismo não é uma religião do livro, como é, por exemplo, o judaísmo e o Islã. O judaísmo é baseado na Tanakh, né? A Torá, mais os escritos proféticos e mais os escritos históricos. E o Islã no Corão. Às vezes as pessoas têm a tendência de achar que o cristianismo é uma religião do livro também, da Bíblia. Não. O cristianismo é uma religião da pessoa de Jesus Cristo. O Papa Bento XVI gosta muito de afirmar isso, que o que a gente prega não é um livro, a gente não prega uma filosofia, a gente prega uma pessoa que é Cristo. Eu disse cristianismo, mas só há um cristianismo, vamos ser bem claros aqui, só há um cristianismo autêntico, que é a igreja que Jesus Cristo fundou. Ele só fundou uma igreja, que é a Igreja Católica. O que surgiu depois de cismas, de desentendimentos, já não é a Igreja de Cristo. São cisões posteriores.
mas quando eu disse cristianismo, eu estava me referindo à igreja que Jesus deixou. Tradição, eu já falei bastante aqui, ela é junta à escritura, né? Ela é que berçou a escritura, né? Como dizia Dom Estevão Bittencourt. Sem a tradição não teríamos Bíblia, né? Porque, como eu disse também, a Bíblia só surgiu no século IV. Existiam os escritos todos espalhados. As igrejas trocando as cartas e os escritos, e existiam vários outros, que hoje alguns a gente chama de apócrifos. Então, quem que decidiu que vão ser estes 73 livros que vão compor a Bíblia? Quem decidiu isso foi a Igreja Católica, no século IV. Você lê a Bíblia, agradeça a Igreja Católica. Só existe Bíblia porque a Igreja Católica formou a Bíblia. Senão teríamos centenas de livros ditos cristãos rodando por aí, e nada como divinamente revelado, como é para nós a Sagrada Escritura. E só pôde ser assim porque o magistério da Igreja definiu assim no século IV, foi confirmando isso nos séculos posteriores, nos concílios ecumênicos. E é necessário aqui, nesse slide, estar explicando o que é tradição. Não confundir tradição com tradições. A tradição, geralmente grafada com letra maiúscula, tradição, é o que vem dos apóstolos, o ensinamento vindo diretamente de Cristo através dos apóstolos, e hoje para nós chegou através da igreja. E as tradições, no plural e letra minúscula, são os costumes, outras regras práticas, piedade popular. Não faz parte da grande tradição da igreja, mas faz parte das tradições. Então essas não são normativas ou vinculantes, mas somente a tradição da igreja. Tradição maiúscula, né, vinda dos apóstolos. Não podemos interpretar as escrituras sem mencionar a Sagrada Tradição. Só o Sagrado Magistério, de acordo com a tradição, que interpreta as Sagradas Escrituras. Os livros apócrifos, o que a gente chama de apócrifos, é o que não foi aceito no cânon da Bíblia. Cânon é a lista dos livros que temos hoje na Bíblia. Eles não foram aceitos, então hoje a gente chama de apócrifos, que significa cultos ou escondidos, mas não são nada demais também. Eles foram rejeitados pela igreja por quê? Porque alguns continham heresias ou eram histórias muito mirabolantes. Alguns têm alguma história edificante. Alguns têm algumas coisas que não entraram na Bíblia. Por exemplo, na tradição católica a gente chama São Joaquim Santana os pais de Maria, avós de Jesus. Isso não está na Bíblia, isso está em algum livro apócrifo que não entrou na Bíblia, mas que é uma tradição aceita pela igreja. E várias outras coisas também. A relação entre a tradição e a escritura foi objeto de vários documentos da igreja e de vários concílios, entre eles o de Trento, que é do século XVI. O Concílio de Trento não diz que a revelação está contida parte na escritura e parte na tradição, mas tanto nos livros escritos como nas tradições não escritas. Então há uma equiparação entre escritura e tradição, não é parte uma, parte outra, mas ambas se complementam. Por exemplo, os dogmas que a igreja proclama, todos eles têm fundamentos na escritura e na tradição da igreja. Você não vai achar dogma somente da tradição ou somente da escritura. Sempre tem a fundamentação em ambos, tradição e escritura. O Concílio Vaticano, na Dei Verbum, trata da relação entre tradição e escritura. Trata-se do mesmo jeito do Concílio de Trento, fala da unidade orgânica entre tradição e escritura. Todo o conteúdo da tradição se encontra de alguma maneira, mesmo que implícita, na escritura. A tradição é entendida como transmissão viva da palavra de Deus mediante a interpretação da escritura. Tradição significa transmissão, vem de tradere, de levar, de carregar, de transmitir. O Catecismo da Igreja Católica diz que o depósito sagrado da fé, que está contido na Sagrada Escritura e na tradição, foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da Igreja. O que é o conjunto da Igreja? É toda a Igreja. A hierarquia, os bispos, em união com o bispo de Roma, que é o Papa, e toda a Igreja, quando são unânimes numa fé, a gente vai ver isso, chama sensus fidei, também há aí um traço da tradição deixada por Jesus aos apóstolos, quando há um consenso na fé. A autoridade do magistério, ou seja, da igreja enquanto igreja total,
de toda a hierarquia da Igreja, é unida ao Papa como sinal visível dessa unidade. O magistério é o único capaz de interpretar tanto a Escritura quanto a tradição. Aquela regra protestante, somente a Escritura basta, não basta, porque na Escritura não diz que ela se basta a si mesma, porque nela não tem uma lista de livros, né? Uma boa regra, se você está querendo discutir com um protestante, você tem que tomar cuidado para não cair na dele, né? Qual que é a dele, do protestante? É de querer provar tudo pela Bíblia. Se ele vem para você querendo que você prove alguma coisa pela Bíblia, se você aceita esse desafio, você vai cair na dele e o debate não vai para frente. Por quê? Porque nós católicos não temos somente a Bíblia, nós temos a tradição. Se ele aceitar isso, da tradição da igreja, dos padres da igreja, aí sim, pode haver um debate. Se não, é impossível haver um debate entre um católico e um protestante, porque somente a Bíblia não basta. As testemunhas da tradição são os padres da igreja. O que são os padres da igreja? São pessoas que trataram da teologia, das Sagradas Escrituras, nos primeiros séculos da Igreja. São aqueles grandes teólogos do início da Igreja. São chamados padres da Igreja porque eles também têm aquela proximidade com os apóstolos. Muitos deles até foram seus ouvintes, né? Até um critério de interpretação da tradição confrontar a questão com os padres da Igreja. Como os padres da Igreja resolveram essa questão? Na dúvida, sempre se leva em conta a autoridade dos padres da Igreja. Os padres da Igreja são uma das testemunhas da tradição. Depois vem o senso de fé do povo de Deus em seu conjunto, o povo de Deus inteiro, tanto a hierarquia quanto os leigos, todo o povo de Deus, quando tem um senso comum de fé, uma opinião comum, é uma testemunha da tradição isso. Vou exemplificar, vai ficar mais claro. Os dogmas marianos, em geral, eles só foram promulgados bem posteriormente, o último em 1950. Mas, na devoção popular, na fala dos padres da Igreja, de todos os papas, sempre foi dito sobre os dogmas marianos que temos hoje, como a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Sempre existiu esses dogmas. Eles foram sendo melhor explicados ao longo do tempo, mas as suas bases estão na Escritura, na tradição, e o povo de Deus, no seu conjunto, sempre acreditou. Então, também o povo de Deus, quando tem unidade de pensamento, de fé, também é uma testemunha da tradição. Também as outras testemunhas, as devoções populares, as experiências dos santos, até mesmo a arte cristã, são todas testemunhas da tradição. Uns com mais, outros com menos valor, dependendo do seu contexto. Deve haver consenso, né, nas testemunhas. O povo de Deus, o sensus fidei, ele só é válido se há consenso geral e universal. Se um diz uma coisa ou meia dúzia diz uma coisa, não vale. Tem que ser consenso, desde o Papa até o último cristão. E muitos também dos padres da Igreja, que até muitos santos padres da Igreja professaram doutrinas erradas também. Mas não é por isso que toda a sua obra, todo o seu ensinamento vai ser jogado fora. A história também é levada em conta na teologia. Por quê? Primeiro porque o próprio Jesus Cristo, que é a revelação de Deus, ele se inseriu na história. Então deve-se levar em conta a história para interpretar a doutrina revelada. A história é fonte da teologia em sentido diferente, como são a Sagrada Escritura e a tradição. A Sagrada Escritura e a tradição é uma fonte primeira, básica, fundamental. A história, a arte, os padres da Igreja, fonte secundária, interpretativa, orientadora e informativa. A teologia também tem uma ligação com a filosofia. A filosofia é a ciência da razão, né, do bem pensar. Então, a teologia, como ciência racional, ela se utiliza de algumas ferramentas da filosofia também. Mas nem toda a filosofia serve para a teologia. É necessário, primeiro, admitir a verdade. Porque tem filosofia que não admite a verdade. É uma contradição. Se eu não admito a verdade, eu tenho que ficar de boca fechada. Eu não posso dizer nada, né? Porque se eu estou falando é porque eu acredito ser verdade. Se eu digo, a verdade não existe, essa frase é falsa. Porque eu estou afirmando, a afirmação é verdade, não? A filosofia que serve para a teologia é, primeiro, que contempla e aceita uma verdade, ou a verdade, e a capacidade da razão de conhecê-la. Porque, por exemplo, quem se diz agnóstico acredita em Deus, mas acha que ele não pode ser conhecido.
Às vezes a pessoa diz, eu acredito que existe uma verdade, mas acredito que ela não possa ser conhecida. Não, isso também não serve para teologia. A verdade, ela deve ser aceita e a razão humana é capaz de contemplá-la. A filosofia tem que ser realista, porque tem filosofia que é idealista. Essa figura aí é do Immanuel Kant, que diz que o mundo não é real, é um produto da nossa mente. Então essa filosofia também não serve. A filosofia tem que também defender a criação mais distinta de Deus. Porque existe, por exemplo, o panteísmo, que diz que o mundo, tudo que existe, é o próprio Deus, faz parte de Deus. Então esse tipo de filosofia também não serve. A criação é uma coisa, Deus é outra, muito superior. E uma filosofia que admita o ser humano como unidade espiritual e corporal. Essa conferência seria mais para tirar as dúvidas iniciais do curso, para fazer uma introdução. O conteúdo vai ser todo lá no site mesmo. Assim que a gente julgar necessário, a gente vai marcando esse tipo de conferência. A gente vai tentar, na medida do possível, talvez a cada tópico, tentar marcar uma aula dessa. Vocês vão ver que o material vai ser bastante rico, até mais do que talvez a gente consiga estudar. Fica mais a critério de cada um o quanto vai se dedicar a esse curso. A nossa parte de disponibilizar o material, a sequência, a parte sistemática do curso vai ser colocada lá. Cada um faça o esforço de tirar suas dúvidas, de interagir nos fóruns, que vai ser muito importante para a aprendizagem de cada um. Os tópicos vão ser colocados na medida de que a gente for completando eles. São 11 tópicos, então é de 1 a 2 semanas para cada tópico. Tópico que eu digo seria cada tratado mesmo. Vocês têm uma ideia, está lá no curso isso. A sequência vai ser essa: Teologia Fundamental, depois Introdução às Sagradas Escrituras, depois Deus Unitrino, a gente vai tratar da Trindade. Isso é um tópico mais longo, talvez a gente fique 2 semanas ou um pouquinho mais nele. Depois Antropologia Teológica, também é um pouco extenso. Depois Cristologia, depois Eclesiologia, depois História do Cristianismo, depois Sacramentos, depois Teologia Moral e Escatologia. O curso pode ser acessado 24 horas por dia, qualquer dia da semana. A gente só não disponibiliza todos esses tópicos de uma vez, porque é importante ter uma sequência. Haverá testes. Praticamente todos os tópicos têm um questionário online que você preenche na hora e já sai o resultado comentado. Teste de múltipla escolha. E todos têm os fóruns. Os fóruns, alguns deles eu coloco uma questão, uma provocação para todos participarem. Então, a avaliação são os questionários online, os fóruns, atividade escrita, essa só uma que vai ter, e o acesso a todo o material também. Eu tenho o relatório do material que vocês acessaram. É importante que todos acessem todos os materiais. Haverá um certificado, porque é um curso livre de formação, então não é diploma, não tem validade acadêmica ou profissional. Mas haverá um certificado sim. A maioria do material é material online mesmo. Às vezes com links para e-books, links para os documentos da igreja. Em alguns eu coloco alguma indicação bibliográfica também.